Encontrar nossa missão e encontrar o nosso jeito de ser. Essa é uma responsabilidade do totem de poder. Quando a gente fala animal de poder, a gente está falando, na verdade, de um conjunto de informações que traduzem aquela imagem que você vê. Então, os arquétipos divinos, eles foram formados, vamos dizer assim, nessa matriz celestial, onde Deus emana todas essas matrizes, né, vamos dizer assim, em que cada conjunto de informação está acoplada a esta forma. Ela é, se a gente pode falar em termos humanos, né, milenar, né, ou seja, há várias eras, sei lá, milhões, antes da gente de ter vida aqui na Terra, esse conceito humanoide, né, que a gente tem, isso já existia, isso é um arquétipo emanado, né, por Deus. Então, tudo isso, todas as formas, elas e conjuntos, estão de certa forma dentro de nós. É claro que quando a gente diz assim, o conhecimento está dentro de você, isso aí tem que tomar muito cuidado, porque muita gente usa esse termo, o conhecimento está dentro de nós, e na verdade não é bem assim. Nós somos, como diria o livro dos Espíritos, né, criados de forma, digamos assim, ignorante, ou seja, a gente existe O Bhagavad Gita, na verdade, vai dizer que a gente sempre existiu. Então eu prefiro ficar com a literatura mais antiga, que é o Bhagavad Gita, do que o livro dos Espíritos. No caso, a Gênese, né, que Kardec vai falar. Não que não tenha seu valor, né, aquele conhecimento. Como estímulo intelectual e para você desenvolver a mente, abrir a cabeça, é ótimo. Mas a literatura antiga, ela traz uma situação em que a gente sempre existiu. Mas uma vez emanados e tomando consciência, a gente tem que ir, de certa forma, absorvendo esses poderes, essa consciência, através da nossa existência, da nossa forma, do jeito que a gente vive agora, por exemplo, em que é possível você entender com uma certa consciência as coisas que estão à sua volta. Então, o totem de poder, ele é uma escala de poder, onde você vai, você pode usar os animais, mas há quem use pessoas, há quem use profissões. Então, cada coisa é um arquétipo, ou seja, que vem tomando consciência. Um exemplo clássico, por exemplo, é que você pega aí a medicina e a odontologia. No passado, eles cometeram vários erros, tentativa e acerto, mas a ideia do médico vem da ideia de cuidar do corpo, cuidar da saúde das pessoas. E isso já vem desde os nossos xamãs, né, dos nossos curandeiros, da benzedeira, onde não tinha médico, as pessoas sempre tiveram que se virar. Então, alguém tinha um conhecimento que podia cuidar do outro. Você imagina, há 200 anos atrás, a pessoa tendo um problema de canal. E que aquele dente ia ficar doendo, ia chegar uma hora que aquela pessoa não ia aguentar mais. E ali ia chamar alguém que já tinha experiência em arrancar dentes. A odontologia sabe que no começo o dentista era aquele tão somente que arrancava dentes. Então aí esse profissional ele foi testando, desenvolvendo e aí foi crescendo. Mas este arquétipo, ele vai se formando, ele vai tomando essa consistência. Então a medicina ela vai avançar muito mais, os exames médicos vão avançar muito mais. Mas porque a medicina em si está tomando consciência, consciência tecnológica, essa inteligência artificial vai vir para a medicina. Então, há filmes futurísticos, ficção científica que serão uma realidade no futuro. Então, e o totem de poder para o ser humano em épocas, algumas pessoas, elas estão, por exemplo, como eu citei para vocês, o arquétipo da hiena. Então a pessoa está naquela categoria de pessoa sarrista, detratora, ou está no estilo raposa, esperta, já acorda
pensando num jeito de se dar bem, mas existe em todo o arquétipo o lado sombra, uma fragilidade, algo diferente. Então aquilo, de certa maneira, é a nossa fase de consciência, a nossa fase existencial. Então o totem de poder, ele é uma escala progressiva de estado de consciência, de ressonância. É a nossa ressonância interna se expandindo e se conectando com os iguais. Então, quase sempre você é atraído por aquilo que está próximo daquilo que você é. O cônjuge se encaixa perfeitamente nisso. Desculpa. Uma vez que você vai se desenvolvendo no relacionamento, se a outra parte não se desenvolve, o que acontece? Vocês dois vão ficando em desequilíbrio. Ou um para e puxa o outro, espera. E se o outro não quiser, geralmente fica ali estacionado e o outro não vai ficar parado por muito tempo, ele vai se expandir. E isso não é porque um não gosta do outro, um não ama a característica do outro. É que naturalmente nós somos programados por essa expansão. Então, é claro que, por exemplo, a gente fala assim, Jesus há 2000 anos esteve na Terra, está no reino dos céus. E a pessoa pensa assim, Jesus, ele está formado, ele não precisa desenvolver mais. É possível que Jesus continue se expandindo em estado de consciência, em emanação espiritual, e porque é o processo do ser. Essa coisa de caminhar no caminho divino, no caminho de Deus. E assim, os arquétipos têm a proposta de certa forma, ir provocando um estágio superior ao outro. Eu sempre falo, um chacal, uma raposa, eles têm seus atributos positivos. Mas o lobo, por exemplo, tem mais. Mas o lobo, o urso, tem mais. Mas o tigre tem mais. A águia tem mais. Mas aí o povo andino vai estudar uma tese de que o arquétipo superior e sublime é o beija-flor, por exemplo. Né? Então o beija-flor ele vem e as pessoas têm que entender o seguinte: Chopra, num dos seus livros de magia natural, ele vai trazer o seguinte, que cada coisa que aparece, por exemplo, agora está aparecendo uma mosca aqui. E por que esse mosquito passou aqui na tela há poucos instantes? Neste momento que eu estou gravando esse vídeo. E ele já me fez lembrar, olha, passando aqui agora, ó, me fez lembrar do conhecimento de Chopra, onde tudo tem um significado, tudo indica alguma coisa. Indica às vezes uma energia superior, indica às vezes a presença de uma energia inferior. Um exercício que eu ensino para vocês, que eu acho muito legal, é que vocês podem estar fazendo assim, quando aparecer uma mosca, analise as próximas horas do dia, analise o que está acontecendo, para que você entenda, opa, naquele momento aconteceu aquilo e posterior àquilo chegou essa informação para mim. Então, eu vou falar assim, será que essa mosca quer, de certa maneira, me irritar, impedir que eu faça meu trabalho aqui, que eu desvie o foco, que eu não me conecte, por exemplo, com a energia positiva, porque a ressonância positiva vai emanar essa energia na sua direção e você vai sentir isso. E é isso que te toca. Então, se isso for de certa forma modificado, incomodado, for se tornar muito intelectual, por exemplo, você não vai ter uma conexão com esse sentimento, esse pensamento que eu estou passando para você. Compreende? Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu sinto que eu estou cada vez mais ligado a um conhecimento, estou me sentindo uma proximidade a uma certa profissão, é que a sua ressonância está mudando. É nesse ponto que o Hélio Couto fala soltar. Se você soltar
quando essa disposição íntima começa a te levar para um lado, mas você se prende, você diz assim, não, eu estou agarrado aqui, eu estou nesse momento aqui, eu não quero ir para lá. Então, você vai, de certa forma, assim como, por exemplo, essa entrega da ressonância. Então, se eu estou aqui, eu vou cada vez mais puxando a minha experiência, a minha reflexão do assunto, e eu começo a emanar isso, passar isso para você. Mas se a mosca vem e eu me irrito, mas eu tento disfarçar para você que eu não fiquei irritado com a mosca, que eu tenho que achar o significado maior das coisas. Então, fala assim, opa, aí a mosca se vai. Ela foi. E se ela voltar, eu quero estar melhor ainda. Ou seja, é mais fixo, é mais conectado. Entende? Por quê? Porque essas coisas, elas são sutis. Então, quando eu falo que o totem de poder é um nível de energia que esse animal de poder representa, às vezes a pessoa, ela é daquele jeito. Ela é até quebrar a cara. Até ela ver, é o tal do se achar. Quando ela se sentir raposa, perceber, aí ela vai começar a falar, preciso mudar. Por quê? Porque uma raposa está sozinha. Se ela machucar, ela está sozinha, ninguém cuida dela. Num grupo de lobos, acontece eles se cuidarem, se aquecerem juntos, né? Então você pode dizer, a raposa é forte porque ela sobrevive sozinha, né? Então a gente pode dizer que a onça também, o tigre também. Mas qual que é a diferença desses animais? Né? A sua capacidade de saciar sua fome é muito maior. Esses animais comem, e uma vez que comem, descansam. Tanto que se você passar perto de um animal desses, quando ele está saciado, dificilmente, né, ele vai atacar você só pelo greu prazer de te machucar. Ele é um caçador, ele caça para comer. Então eu sempre falo, um dos segredos dos totens de poder, dos arquétipos, é a fome. Existem outros segredos aí que a gente vai falando sempre com vocês. Mas o jeito de você mentalizar como seu arquétipo come, como é a fome dele, quanto que dura aquela alimentação, a alimentação é toda a fome que você tem de desejo de conseguir suas coisas e quanto tempo elas irão saciar você. Os arquétipos superiores se saciam e ficam naquilo, se recompondo com aquilo. Arquétipos fracos comem pequenas porções, gostam de pequenos objetivos, mas tão logo digerem aquilo, estão correndo atrás de outra coisa para comer e aproveitando qualquer oportunidade que surge. Animais fortes não, eles têm uma dieta específica. Leão não vai comer capim, por exemplo, não vai comer frutas, ele vai comer aquilo que ele come mesmo, que o torna forte e o torna leão, né? Que é a carne. Então, assim, você tem que entender isso. Então, arquétipos fortes vão querer objetivos fortes, que vão trazer nutrientes para a vida. Que nutrientes são esses, Carlos? Você já entendeu. Os benefícios de qualquer conquista que te trazem para a pessoa arquétipo superior estão sempre fazendo essa pessoa crescer, expandir essa consciência. Um dos segredos que eu falo para vocês que estão aqui, que estão vivendo, é corrija-se. Procure ler mais. Eu não gosto muito de ler. Se esforça, só sempre. Eu não gosto de ler. É que às vezes você troca aquela leitura por revistas, por outra coisa, por outro livro. Eu cansei de ler esse livro que eu estou lendo aqui, mas eu tenho 4, 5 aqui. Então, quando eu canso de ler, que gera um tédio de uma leitura, eu pulo para outra leitura, mas eu não paro de ler. Entende? Eu faço um jogo com a minha cabeça. E a gente tem que fazer um jogo com os nossos objetivos. E na hora de lazer, corta tudo, para tudo e vamos fazer o lazer. Então, por quê? Na hora de fazer o lazer, você solta tudo que você faz. Solta. Vai fazer o lazer que mais te
te deixa legal, um lazer que mexe com você, que te envolve, e se jogue naquele momento ali, sabe? Se jogue. Ah, você está num momento romântico, você vai fazer amor naquele momento. Para a tua cabeça, para tudo, para, sabe? Perfuma, lava a tua cama, os lençóis, sabe? Toma teu banho, se limpa, se cuida, faz todo um ritual ali, mas fique presente, fique ali, se envolva naquilo, solte o resto. E aí você vai começar a entender o que é soltar. Então a disposição íntima começou a chamar você para um lado, vá, se solte. Gente, estou falando de coisas lícitas, tá? De coisas honrosas, sabe? Coisas virtuosas, de pessoas com moral e caráter, tá legal? Estou falando isso, não estou falando outra coisa, tá ok? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.